Eu sou Alda, sua professora de matemática, e hoje vamos falar sobre grandezas e medidas para a quarta série da EAJA. O que é grandeza? De onde veio a padronização das unidades de medida? E situações práticas do uso das medidas de massa, comprimento e tempo. Vamos lá? Começando, o que é uma grandeza física? São as propriedades mensuráveis, ou seja, tudo aquilo que a gente pode medir, que possa ser expresso quantitativamente, seja um fenômeno, um corpo ou uma substância. Vamos entender um pouco da história. De onde vieram essas medidas? Criadas e adaptadas conforme a necessidade do povo, isso desde muito antigamente. Tinham por base sempre alguma parte do corpo humano. Pés, palmo, polegada, jarda e tantas outras. Precisou, então, de algumas padronizações. Napoleão Bonaparte foi o primeiro que quis unificar as medidas e ele unificou o sistema métrico decimal. Isso ajudou muito. Se você se lembra, o nosso sistema de numeração também é decimal. E aí, com base nisso, no Brasil, Dom Pedro II, por meio de um decreto, adotou o metro. Abandonou as medidas de varas, braças, léguas, quintais. Pensa só que desorganização que seria você vender 1 metro de tecidos medindo pelo tamanho do seu braço. E aí lá no outro estado, o braço era de outro tamanho, então ficaria muito bagunçado mesmo. E precisou de uma padronização. Mas isso só veio no ano de 1960. O Sistema Internacional de Unidades, o SI, padronizou um grupo de 7 grandezas. Entre elas, nós vamos estudar hoje a medida de massa, comprimento e tempo. Fechou? Então vem comigo. Quilogramas. Ah, isso você conhece. Na feira, no mercado, não é? E digamos que você queira fazer um delicioso sanduíche de mussarela. Você vai lá no mercado, só que lá no mercado estão vendendo só o pacotinho de 200 gramas, a um preço de R$ 5,30. Tá caro? Tá barato? Como é que a gente vai saber? Precisamos saber o preço do quilo. Vamos colocar ali um lembretezinho. 1 quilo corresponde a 1.000 gramas. Então, se eu só tenho 200 gramas, para descobrir quantas vezes eu vou somar ou multiplicar para ter 1 quilo, é só eu fazer isso, ó, 2, 4, 6, 8, 10. Então, eu vou somar 205 vezes para eu ter 1 quilo. Eu vou pegar, então, esse valor e vou multiplicar por 5. Vamos fazer simplificando? 5 vezes 5, 25. 3 vezes 5, 15. 1,50. Olha a vírgula. Então, eu vou ter o valor de 26,50. Eu acho que essa mussarela está bem salgadinha, não é mesmo? É preciso a gente aprender a fazer essas contas rápidas no supermercado para não, como dizia meu pai, levar gato por lebre. Agora temos aqui o quilograma e temos a miligrama. Onde que eu encontro essas medidas, professora? Ah, essas medidas eu encontro nos remédios. Olha só, 20 miligramas, 250 miligramas. E é preciso sempre tomar muito cuidado com os remédios. Tomar sempre nas doses corretas. Temos que 1 quilo é 1.000 gramas e 1 grama são 1.000 miligramas. Agora, tem também uma outra medida de massa, que, por exemplo, se eu quiser pesar um elefante, mais de 1.000 quilos, como que eu vou determinar isso? Aí nós vamos usar uma outra unidade de medida, que é a tonelada. Então, olha só, 1.000 quilos é 1 tonelada. Esse elefante pesa em torno de 4 a 6 toneladas.
E quando as pessoas vão exportar os nossos grãos produzidos aqui no nosso estado, a soja, por exemplo, eles vendem em sacas, toneladas e toneladas. E agora, fechou? Vamos passar para o comprimento. E aí, nós vamos perceber, na aviação, até hoje, eles usam uma medida que foi inspirada no nosso corpo. O piloto vai dizer assim: nós estamos a 3.000 pés. Pensa nisso, 3.000 pés. Olha só, isso significa que o avião está a 914,4 metros de altura. E você, já mediu com o palmo da sua mão? E a polegada? Já viu os comerciais de TV? Eles falam sempre nas polegadas, que é a tela das TVs. Metro, centímetro, milímetro, quilômetro. Nossa, professora, como é que eu vou saber como é que eu uso isso? São muitas medidas. Calma, vamos fazer isso com coisas aí do seu cotidiano. Lembrando, 1 metro, 100 centímetros. 1 centímetro, 10 milímetros. E digamos que você seja um pedreiro e quer medir uma parede. Ou então você está aí na sua casa e quer medir qual a medida da sua sala. Você vai usar a trena. A trena tem de 5 metros, de 10, de 15. Você vai usar o metro. Agora, digamos que você é um estudante e quer medir uma figura geométrica no seu caderno. Você vai usar a régua. A régua é em centímetros. E se você pôr na costureira? Já pensou ela medindo a sua cintura com 1 metro? Não vai rolar. Ela vai usar a fita métrica. E digamos que você é marceneiro e vai montar o armário, precisa de parafusos bem pequenininhos. Então, você vai usar qual medida? Milímetro. E distâncias muito longas, professora. Digamos um caminhão que sai lá de São Paulo e vai lá para Belém do Pará. Como é que ele vai medir essa distância? Aí é quilômetro. 1 quilômetro é igual a 1.000 metros. Então, a cada 1.000 metros que ele anda é 1 quilômetro. Agora com você. Digamos que você quer fazer um canteiro no seu quintal. Um canteiro retangular. Você sabe que o seu espaço é 3 metros por 1,60. E você quer cercá-lo de tijolos, sabendo que cada tijolo é 40 centímetros. E aí, quantos tijolos você vai gastar? Vamos sistematizar? É preciso saber qual a medida total do canteiro. Como ele é retangular, ficou fácil. 3 vezes 2, 6 metros. 1,6 vezes 2, 3,2. Então, eu vou somar 6 mais 3,2. Eu vou ter 9,2 metros. Mas cada tijolo mede 40 centímetros. Veja que as medidas são diferentes. Eu preciso unificar, transformar metros em centímetros. Então, vamos lá? E para transformar esses 9,2 metros para centímetros, lembra lá? 9,2 vezes 100, porque a cada centímetro, a cada metro eu tenho 100 centímetros. Então, eu vou ter 920 centímetros. Agora, tranquilo. Em 920 centímetros, quantos tijolos eu vou colocar? Aí, basta a gente dividir. Eu tenho 920 e vou colocando os tijolinhos aqui. Então, eu vou dividir 920 por 40. Quantos tijolos eu vou precisar? 23 tijolos. Fechou? Pega o seu caderno e faz aí uma conta para você se exercitar e ficar bem esperto nisso. Agora, nós vamos para as medidas de tempo. Na medida de tempo,
a base é diferente, é sexagesimal. Por quê? Porque cada segundo equivale a 1 minuto. E cada 60 minutos equivalem a 1 hora. Isso veio lá da influência de contagem de base 5 ou de base 12, lá dos assírios. Lembra? Olha o relógio, 5, 10, 15, 20. Então essa é a nossa herança. Você acha que um segundo é pouco, não é? Pergunta isso para o nadador na Olimpíada. Ele luta e nada muito para diminuir décimos de segundos na sua performance. E a luz no vácuo? Percorre 300 mil quilômetros em 1 segundo. Ler e interpretar, resolvendo problemas com medidas e grandezas, foi o que a gente viu na aula de hoje. Espero que você tenha gostado e espero você para a nossa próxima aula. Bye, bye! A Secretaria Municipal de Educação de Goiânia está com matrículas abertas para a educação de adolescentes, jovens e adultos no período noturno. São diversas vagas da 1ª à 8ª série, uma excelente oportunidade para você que tem mais de 15 anos de idade e ainda não concluiu o ensino fundamental. Durante o período da pandemia, você pode acompanhar as aulas diretamente da sua casa, contando com a ajuda de professores altamente qualificados, prontos para te auxiliar. Tudo isso de forma totalmente pública e gratuita. Para saber mais, acesse a página abaixo ou procure a escola com a modalidade EAJA mais próxima da sua casa. Contamos com sua presença.